Que Jesus possa então nos abençoar e permitir que a nossa tarde seja uma tarde agradável, uma tarde em que a gente possa trocar conhecimentos, ideias, que a gente possa trocar energias, que a gente possa, através dessa troca, se desenvolver mais, crescer espiritualmente, ter uma compreensão melhor da vida, uma compreensão melhor de nós mesmos, que eu acho que é de extrema importância. Essa palestra, quando eu a preparei, foi a pedido de pessoas jovens, né? Justamente preocupados com essa questão do envelhecer, porque eles estavam vendo que eu já era velhinho, e falaram assim: vamos ver a opinião de um coroa aí sobre essa questão da velhice. E quando eu estava preparando, na verdade, eu acabei descobrindo que é uma palestra que ela pode atender também a nós velhos, né? Porque, espiritualmente falando, nós temos poucas informações sobre essa questão, né? Sobre a questão do envelhecimento do corpo e tal. Então nós vamos fazer um desafio aqui hoje. A palestra tem mais ou menos 1 hora. Aquele que não dormir durante a palestra não é velho. Está combinado? Dormiu é porque dobrou já o cabo da Boa Esperança. Combinado então? É brincadeira, se tiver sono pode dormir, tá bom? Ela vai estar sendo gravada, como vocês estão vendo, depois eu vou pôr lá no meu canal e lá no meu site. Bom, o que é importante a gente entender aqui? Por que os jovens lá na época pediram, né? Justamente porque eles tinham uma visão sobre a questão da velhice, uma visão assim um pouco distorcida, no aspecto de que era algo ruim, algo que teoricamente eles não gostariam de passar, né? Principalmente pelos exemplos que eles tinham de doenças, de uma série de coisas, né? Da morte chegando, próxima e tal. Tá certo? Então nós vamos começar a palestra aqui com algumas considerações iniciais, só para a gente poder dar o tom daquilo que a gente vai discutir daqui para frente, tá bom? Vamos começar com essa frase aqui, ó. Há aqueles que lutam dia e por isso são bons. Há aqueles que lutam muitos dias e por isso são muito bons. Há aqueles que lutam por anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis. Isso é só uma frase para a gente iniciar um processo de reflexão, e ela é do Bertolt Brecht. Vamos começar aqui as nossas reflexões iniciais. Podemos dizer que a morte é a única certeza da vida? O que vocês acham? Aquela que não tem como você falar, bom, não dá para escapar, né? Todos nós iremos passar por uma situação dessa. Essa semana nós estamos fazendo uma homenagem aqui à Dona Conceição, que era uma senhorinha portuguesinha, trabalhadora nossa aqui, maravilhosa, de anos de dedicação amorosa. Segunda-feira eu tive a oportunidade de abraçá-la aqui, depois da palestra, e ela desencarnou, recentemente, desencarnou na sexta-feira, né? Faz parte de um processo, tá certo? Então trata-se de uma das poucas coisas que com certeza vai ocorrer conosco, ou seja, todo mundo vai um dia desencarnar. Esse é o termo correto. Podemos afirmar que a morte chega apenas com a velhice? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar: a morte é uma realidade, mas ela não chega só com a velhice, tá certo? O momento da morte física é uma incógnita para o espírito. Na verdade, o espírito em si sabe, porque ele se programou para isso, mas nós não sabemos. Outra questão: por que alguns morrem jovens e outros ainda quando são crianças? Não é uma realidade? Eu não estou falando aqueles que tiram a vida, tá? Estou falando aqueles que morrem de fato, né?
jovens e crianças. É uma loteria? É um acaso? A necessidade de aprendizado, paz, espíritos e também uma possível reparação. Lá no Livro dos Espíritos, gente, da questão 258 até 273, nós temos lá itens que é a escolha das provas, que eu convido vocês depois para lerem. E ali fica claro, né, que o espírito escolhe o que vai passar antes de reencarnar. Ele mesmo se programa para isso, tá certo? Então, desencarnar velho, desencarnar novo e tal, é um processo que foi de escolha anterior. Por que uns então chegam à velhice? É para se perguntar, não é? Não é para ficar velho gagá babando e perturbando os outros, não é esse o objetivo. Tá certo? Chegar à velhice, a gente vai discutir aqui na palestra, tá? É algo importante para o espírito, tá certo? Para melhor aproveitamento do reencarne e um melhor desenvolvimento do espírito, também planejado antes do reencarne. Outra questão: chegar à velhice então é um mérito ou uma prova para o espírito? Aí é para pensar. Que cada um vai ter a sua resposta, depende de como a pessoa se sente com ela mesma. Tem aqueles que vão achar que, puxa, é um mérito, e tem aqueles que vão achar, é uma prova, porque eu não aguento mais, né? Tudo vai depender do seu interior. Pode ser um mérito para ser o melhor desenvolvimento, uma missão de contribuição educativa, ou ainda uma prova, dependendo da necessidade específica. A velhice é útil para o espírito? Aí é uma outra questão. Nós estamos falando para o espírito. Para pensar nisso, nós temos que pensar como espírito. O corpo, ele pode estar numa situação até não tão favorável, fisicamente falando, mas espiritualmente falando, você está ali ativo. Ela é útil ou não? Sim, propicia vivência, aprendizado, desapego e desprendimento gradual do espírito para o seu regresso sereno, tranquilo e equilibrado à pátria espiritual. Mas nós vamos explorar isso com mais detalhes. Ainda nas reflexões, todos os espíritos que chegam à velhice na vida terrena aproveitarão a oportunidade? O que vocês acham? A gente pode dizer que todos. Nem todos, vai depender da forma como encaram a vida e como aceita o próprio processo de envelhecimento. É possível espiritualizar-se temendo o envelhecimento do corpo? O que vocês acham? Eu vou conseguir me espiritualizar temendo envelhecer? Não, dificilmente uma pessoa que teme a velhice estará vivenciando um processo equilibrado de espiritualização. Então vamos lá, muitos dizem que a velhice é somente perda, isolando os velhos de sua convivência, sem se darem conta que obedece a um impulso de medo. Então aquele que isola o idoso, na verdade, sem pensar, está cedendo a um impulso de medo, do desconhecido, da doença, e por aí afora. Essa frase, gente, é do espírito Hamed, tá? É do livro Renovando Atitudes, que eu convido vocês para conhecerem também. E ela vai nos levar a discutir isso aqui, o medo da velhice e o isolamento do idoso. Em razão do preconceito em torno da velhice, que apresenta esse período da vida como um sofrimento e amargura, muitos temem o envelhecimento por entenderem que este os aproxima da morte, como se a morte não ocorresse em qualquer fase da existência física. Nas considerações iniciais que nós fizemos, nós constatamos isso, tá certo? Que a morte vem e não escolhe idade, não escolhe situação e por aí afora. Outro agravante é que numa sociedade consumista, imediatista e baseada no lucro, quem deixa de produzir torna-se um problema.
Nesse sentido, os idosos viram obstáculos e os asilos viram a solução. Pesado isso, né? Porém, tem gente que acha que eu exagero quando eu escrevo ou falo isso. Vocês acham que eu estou exagerando? A sociedade, infelizmente, da forma como ela foi estruturada, ela não está preparada para conviver com o velho, né? Principalmente essa nossa sociedade consumista ao extremo que está aí, onde a produção tem que ser, né, constante. E aí, no caso aqui, o asilo vira a solução, sabe por quê? Porque além de isolar o pseudo problema, dá emprego para o mais novo. Entenderam? Bom, para pensar. É certo que o envelhecimento provoca alterações visíveis no corpo físico, motivadas principalmente pelo desgaste do fluido vital, que, como sabemos, se dissipa aos poucos até a completa exaustão. O que é fluido vital? É um fluido animal que nós, seres humanos, temos, né, que é produzido pelo corpo, a nossa própria energia que vai sendo produzida, e que com o falecimento aos poucos dos órgãos físicos, ele vai diminuindo até a sua exaustão, ou melhor, até o momento em que vem o desenlace e o fluido vital volta para a natureza. Tá certo? Não estamos falando aqui de fluido espiritual, não. Eu estou falando de fluido vital físico. Todos os seres vivos têm. Tá certo? Em maior ou menor proporção. Bom, e ele vai se dissipando aos poucos. Tá certo? Como esse processo é inevitável, trata-se então de uma questão de cultura, entendimento e aceitação desta ação da natureza. A ignorância, porém, faz com que as pessoas isolem o idoso, evitando com isso conviver com a realidade que para elas é dura. Na verdade, elas estão se auto-enganando, porque um dia, se Deus permitir, elas também se tornarão idosas. Tá certo? Questão 681 do Livro dos Espíritos. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? É a pergunta. O que vocês acham? Os filhos devem trabalhar para os pais? Ou não? Certamente, assim como os pais têm que trabalhar para seus filhos, foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. E eu complemento ainda dizendo mais: pode ser que esse pai lá na frente, ou esse avô, volte a ser um neto, né? Pensou se você largar ele por aí? Foi para que, pela afeição recíproca, os membros de uma família se motivem a se ajudarem mutuamente, o que, aliás, é raro ocorrer na vossa sociedade atual. Gente, isso aqui foi escrito em 1858 pelos espíritos que disseram isso aqui, ó, que já naquela época a sociedade estava isolando os idosos. Não sou eu que escrevi isso aqui, não. Tá? É a resposta dos espíritos. Tá certo? Como espíritas, devemos entender que as posições das gerações de hoje eram trocadas em vidas passadas e ainda se inverterão em vidas futuras. Em termos educacionais, a geração mais velha de hoje foi a mais nova de ontem e será também a mais nova de amanhã. É um processo de retorno, né? Os papéis vão se invertendo propositadamente nas vidas sucessivas, visando o intercâmbio salutar de experiências, vivências e conhecimentos que levam o espírito eterno para a sua ascensão. Isso significa dizer o seguinte: que eu posso estar recebendo no meu lar o meu avô, ou um tataravô, não sei, um pai, dependendo do tempo do desencarne,
E eu posso estar recebendo um espírito que teve para comigo no passado uma atenção, né, e um carinho muito grande. É assim que a gente vai num processo de aprendizado mútuo aí, né? Se fortalecendo nesses processos, né? Em termos de crescimento, desenvolvimento. Tá certo? Isso é da natureza. Assim, cuidar e zelar do nosso idoso de hoje é de extrema importância e torna-se muito mais do que uma simples obrigação moral. É, na realidade, um preparo precavido, inteligente e educativo da maneira que você quer ser tratado no seu futuro reencarne. É para pensar, hein? A não ser que você ache que não vai reencarnar mais, entendeu? Acha que já zerou. Mas se você acha que já zerou e trata mal os seus, significa que você não zerou é nada. Tá certo? Porque para zerar você tem que estar, moralmente falando, evoluído, né? Já vos disse que o espírito deve progredir sem parar. Aquele que nesta vida tem apenas o instinto do mal, terá o do bem numa outra, e é para isso que renasce muitas e muitas vezes. Aqui já é uma resposta da questão 993. Você culpa seus pais por tudo e isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Isso é a letra de uma música linda, né? Do Renato Russo. E tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. É para pensar nessa letra dessa música. Ela nos leva a isso aqui, os avós e a educação para a velhice. Como fator educacional de aceitação da velhice, a presença dos avós na vida da criança é um agente condicional muito importante, principalmente no aspecto de entender e aceitar com naturalidade o processo de envelhecimento. Para as crianças, os avós são heróis. Para os pais, não, os pais ficam preocupados, mas para as crianças, nossa. Para os pais também é interessante, por ter com quem dividir a tarefa de cuidar dos filhos, e a criança ser exposta a um círculo familiar maior, com a vantagem dos avós possuírem experiência e sabedoria reconhecidas pela sociedade. Como já tem experiência, já tem conhecimento, sabe? Não vai entrar em parafuso, em desespero, quando tem lá uma febre, um problema qualquer com a criança e coisa que o valha. Já sabe o caminho, né? Para a criança, esse é um ambiente enriquecedor, onde recebe mais estímulos, amplia o seu repertório e aprende a conviver com as pessoas de diferentes gerações, conhecimentos e entendimentos, e aprende a conviver com as perdas. Querer isolar a criança da perda é o nosso grande erro. É o que cria o adulto lá na frente problemático em relação à insegurança, uma série de coisas. Mas isso aí é tema da outra palestra lá, entendendo o medo, tá certo? É só para a gente entender aqui um processo. Para os avós também é importante, porque terão a oportunidade de aprender a amar com equilíbrio, sem serem possessivos e exigentes. O desprendimento é um agente educacional valioso para o espírito na fase da velhice física. Nós vamos tratar disso com mais detalhes lá na frente, mas o desprendimento é importante. Lembrando que nós somos um espírito que vai voltar para o plano espiritual. Então, quanto menos apego, menos, eu tiver, melhor a forma como eu vou retornar. Não vou ser chamado de encosto, entendeu? Por ter ficado por aqui. Quase nada sabemos em matéria de velhice, por isso, inconscientemente, ajudamos os anciãos a se precipitarem de forma prematura no abismo da doença e da morte. Essa frase é meio pesadinha, mas ela tem também é do Hamed,
retirada lá do livro Renovando Atitudes, tá? Inconscientemente a gente não percebe, mas a gente vai isolando até mentalmente. A gente pode até estar convivendo fisicamente, mas isola mentalmente, porque você não quer ser afetado por aquilo que você acha que é algo ruim, tá certo? Mas uma hora você vai ter que passar por isso, tá certo? Na verdade, o que a gente tem que entender é que todos nós estamos aprendendo a ser velhos, e eu vou explicar por quê, espiritualmente falando, tá, gente? E eu vou explicar por quê. Não faz muito tempo que a expectativa de vida do ser humano girava em torno dos 40 anos de idade, e era uma minoria que chegava aos 60 anos. 70 anos, então, era para muito poucos. Não faz tempo, hein? A expectativa de vida era 40 anos de idade. Na Idade Média, então, né? Se passava dos 35, né? Em função das guerras, das pestes e tal, né? São recentes os avanços médicos, científicos e tecnológicos que estão proporcionando uma vida mais longa ao ser humano, tornando a população do planeta mais velha e duradoura. Eu tenho um quadro aqui, ó. Isso aqui é um quadro um pouco antigo já, mas ele ainda reflete uma realidade. Foi feito pelo IBGE, tá? Quadro de expectativa de vida do brasileiro. Então vamos ver aqui, ó. Nós temos a época embaixo, no primeiro eixo, e no eixo, né, vertical aqui nós temos a idade, tá bom? Ó, em 1940 a expectativa de vida do brasileiro era de 41 anos e meio. Não passava disso. 1940 nós estamos falando. Naturalmente que a gente está falando aqui da média, tá certo, gente? 1970, ó, 57,6 era a média. Ano 2000, 70,4. 2010, 73,1. E uma expectativa para 2040 é 83,3 anos. Então significa que lá em 2040 nós vamos ter muito mais pessoas idosas convivendo. Isso gera um certo problema social, porque a sociedade não se preparou para isso, tá certo? Na antiguidade, em algumas culturas, o idoso era respeitado e tido como mestre, enquanto que em outras havia o preconceito e desrespeito à capacidade produtiva, relegando, né, os mais velhos. Então isso também é cultural, dependendo do tipo de expectativa que se tinha, tá certo? Para uns ele era considerado mestre, para outros improdutivo. Depende da educação que se dá para o povo, né? O atual envelhecimento da população tem ocasionado sérias mudanças na sociedade como um todo, não só nas questões da longevidade das condições de trabalho e aposentadoria, como também nas relações sociais e culturais. Então, o que vem acontecendo? Nós estamos acompanhando aqui no Brasil a discussão da Previdência, da reforma da Previdência. Muita gente é contrária, certo? Porém, o que está acontecendo? É uma questão matemática. Tem menos gente colocando dinheiro e mais gente tirando. O que vai acontecer? Os que estão tirando no bom sentido, tá bom, gente? É justo esse tirar porque se aposentou. Não estou aqui, não sou contrário, tá bom? Só estou explicando a questão. Então tem gente mais tempo ficando velhas mais tempo, então consequentemente estão consumindo mais e está sendo colocado menos. Vai chegar uma hora que vai dar problema. Até culturalmente falando, isso é um problema. Recentemente eu estive no Canadá, e é comum você ver lá no Canadá que eles estão, eles abriram, né, vamos assim dizer, uma oportunidade de trazer gente jovem. Por quê? Porque o país estava envelhecendo. Então você anda pela cidade lá de Toronto, por exemplo, você vê, você repara que a maioria das pessoas mais idosas são canadenses de fato, enquanto que os mais jovens é uma miscigenação de raça.
Então você tem brasileiro, você tem chinês, você tem hindu, você tem árabe, você tem de tudo lá, na verdade, né? É os mais jovens chegando. Por quê? Porque a população mais velha, né, não estava conseguindo dar continuidade nas coisas. Foi um despreparo ou uma falta de pensar nessa situação. Então, na verdade, estamos aprendendo a ser velhos. Não existe uma fórmula, uma coisa que explique de fato. Até socialmente falando, a gente está aprendendo como conviver. Tá certo? A velhice de hoje é mais valorizada pelos mais jovens e pelos próprios idosos, o que faz com que mais pessoas de 60, 70 e até mais anos de idade realizem aspirações e sonhos que não puderam ser realizados antes, devido às questões pessoais, familiares ou profissionais. Isso aqui eu estou falando em relação a isso que está aqui, ó, como também nas relações sociais e culturais, essa mudança que está havendo. Então, o que está acontecendo conosco hoje? Nós estamos percebendo a criação de espaços para os mais velhos, né? Faculdades de terceira idade, né? Mercado de trabalho, outras coisas estão aparecendo, né? Tem empresas abrindo oportunidade, por quê? Porque a pessoa mais velha, ela tem um pouco mais de responsabilidade, talvez ela já tenha o conhecimento básico daquilo que ela precisa, tá certo? E naturalmente, além de custar menos também, porque aí entra a questão comercial, né? Mas a sociedade está se adequando a isso que a gente precisa entender. Essas mudanças culturais, aliadas ao recente acesso à tecnologia, possibilitam que a atual velhice seja melhor vivenciada do que a de nossos antepassados. Vocês todos concordam, mas antigamente o velho, ou ele era no sentido isolado, e aí ele ia jogar bocha, jogar carta, ou fazer tricô. Não é assim? Hoje não, hoje você já vê ele inserido mais nas coisas, né? Aliada à pseudo-obrigação de cuidar e divertir os netos, os idosos de hoje estão queixando de lado os crochês aí, ó, os tricôs e os jogos de dama ou bocha. Estão se mantendo por mais tempo nas atividades profissionais, estão voltando a estudar, estão interagindo ativamente na internet, nas diversas redes sociais, Facebook, Twitter, etc., e participam de grupos sociais e culturais, além de atividades esportivas e artísticas. Então, se você está na faixa que eu estou e não está fazendo nada disso, está na hora de mudar. Tá certo? Está na hora de procurar alguma coisa, né? Eu sou antenado, eu estou ligado lá nas redes sociais. Do ponto de vista da espiritualidade, se considerarmos que provavelmente estejamos vivenciando, né, ou viveremos a nossa primeira experiência da velhice nas inúmeras reencarnações pelos quais já passamos, chegar a este estágio de vida deve ser considerado uma bênção. Então vamos lá. Até 1940, lembram? Não, era 1940 ou 1920, que era 40 anos de idade? 40 anos de idade. Antes também era assim. Então, espiritualmente falando, quando você reencarnava num corpo, você não passava dos 40. Era difícil. Hoje você está tendo essa oportunidade. O que isso pode trazer de enriquecimento e de aprendizado para você como espírito? É o que eu falo aqui, talvez poucos de nós estejamos tendo a oportunidade de vivenciar isso. Então, espiritualmente falando, a gente tem que procurar tirar o melhor de aprendizado disso, esquecendo dos problemas do corpo, entende? Porque o corpo vai envelhecendo mesmo, ele vai, né, ceder aí ao que acontece naturalmente falando, por força da natureza. Porém, espiritualmente não, você pode aproveitar ao máximo essa experiência. Você pode ter limitações físicas, porém essas limitações físicas podem propiciar ao teu espírito mais liberdade de fazer as coisas, espiritualmente falando.
Afinal, quantos terão a oportunidade de vivenciar esta experiência num planeta tão conturbado e instável quanto o nosso? Pense nisso, tá certo? A velhice é um estado de repouso e de liberdade no que se respeita aos sentidos. Quando a violência das paixões relaxa, o seu ardor arrefece, ficamos libertos de uma multidão de furiosos tiranos. Olha que interessante. Ele está fazendo referência aqui ao que o corpo exerce para o espírito, tá certo? As paixões físicas, da matéria e por aí fora. Como isso vai se arrefecendo, a gente se liberta um pouco disso, né? Essa frase é de Platão. É para pensar, certo? O que muda com a velhice? Vamos entender? Por lei da natureza, o processo de envelhecimento do corpo físico é inexorável. Com técnicas modernas desenvolvidas na atualidade, temos condições de amenizá-lo, porém não evitá-lo. Certo? Biologicamente, assim como tudo na natureza, o corpo sofre inúmeras transformações, desde a pele e os cabelos, até as funções dos diversos sistemas e órgãos que o compõem. Perdemos o vigor físico. Ponto. No entanto, com a chamada decrepitude física, as transformações mais importantes se dão no campo dos sentimentos e emoções e nas necessidades da alma. Isso que a gente precisa entender, é um processo natural para fazer com que a alma prevaleça, ou o espírito prevaleça sobre o físico, porque até então o físico é que estava prevalecendo. Com o avançar da idade, muitas pessoas se tornam mais conscienciosas, tranquilas, estáveis e menos atormentadas pelos próprios sentimentos. Acredita-se que elas possuam um maior controle sobre as emoções que os mais jovens. Acredita-se, né? Porque eu tenho certeza que quando eu estava lendo isso aqui, vocês já logo pensaram naquele que não é assim, porque faz parte, mas normalmente é isso, né? A velhice propicia já experiência, então você já não vai mais sofrer por determinadas coisas que você sofria quando era mais jovem, tá certo? Do ponto de vista espiritual, há uma maior busca pelas questões transcendentais da existência. A espiritualidade é uma dimensão humana muito importante e valorizada na velhice. A religiosidade traz significado e propósito de vida, conforta, alivia, dá segurança emocional e espiritual, auxilia no enfrentamento de doenças físicas, transtornos psíquicos, sofrimentos e limitações diversas, próprias da velhice. Então o que está acontecendo? Você envelhece, você, fisicamente falando, está sofrendo as consequências disso, as paixões arrefecem, e você está tendo a oportunidade de trabalhar o espiritual, que a gente chama aqui de religiosidade, a espiritualidade em si, né? Vamos ver as fases do desenvolvimento humano para a gente entender. Quando a gente nasce, que vai aí do 0 aos 2 anos de idade, nós somos latentes, o espírito está se ligando ainda a um corpo, ele está aprendendo a usar um novo corpo. Ele estava desligado, lembra? Ele se ligou a um corpo, ele está aprendendo a usar novamente. Depois vem a fase aqui da primeira infância, que é dos 2 aos 7, ainda está se ligando, mas já está um pouco mais. E aí vem a fase de conhecer o mundo. Tá certo? Dos 7 aos 12, já está bem mais ambientado fisicamente, é a fase da curiosidade geral e tal, né? E aí começam, quando chega próximo aos 12 anos, começa todo um processo hormonal aí, que vão trazer para o físico, né, energias, hormônios, que até então não estavam presentes, principalmente a sexualidade. Tá? E aí, dos 12 aos 18, podendo ir até os 20 anos mais ou menos, a fase da adolescência, onde os hormônios falam mais alto, a sexualidade se faz presente na vida do ser, e aí, espiritualmente falando, a gente esquece um pouco o lado espiritual e se
aferra, vamos assim dizer, a vida física, com uma intensidade muito grande. Tá certo? Essa fase aqui é a fase onde a gente está mais aferrado mesmo às coisas, porque você tem que conquistar, você tem que fazer acontecer. A sociedade te exige uma série de coisas, você tem que ter. Então você, espiritualmente falando, esquece um pouco das coisas. Um pouco não, eu diria que muito, porque a matéria exerce uma influência muito grande. Aí começa um processo ao contrário, que vai dos 40 mais ou menos aos 65, começa um processo de arrefecer. Você já mais ou menos se estabilizou na vida ou não, já conquistou o que tinha que conquistar ou não, mas começa um processo em que o próprio corpo começa a diminuir a sua intensidade física aí, né? Hormonal principalmente. Depois, acima dos 65, aí começa a fase onde você está se preparando para voltar. Morrer é muito duro, gente. Quem falou morrer? Está se preparando para voltar de onde você veio, entendeu? Você está com saudade de lá. É isso. Você está saudoso do plano espiritual e você vai voltar, entendeu? Fez tudo o que tinha que fazer aqui, o corpo já está num processo em que ele já não responde mais como você gostaria, espiritualmente falando. Você sente, eu por exemplo, vou fazer 61, eu estou me sentindo tão bem, em termos produtivo, né? Às vezes o corpo dá umas rateadas, mas espiritualmente falando, a gente se sente ativo, né? O conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena a suavidade para o amanhã. Olha que interessante. Leonardo da Vinci, esta frase. E ela vai nos remeter a isso aqui, ó. Será que a velhice realmente traz sabedoria? O que vocês acham? Olhando assim, né? A sabedoria é uma forma de processamento mental muito avançada, que atinge seu auge apenas na velhice, justamente a época em que a capacidade do nosso cérebro começa a diminuir. Olha que coisa interessante. Será que isso aqui é uma contradição? Ué, se o cérebro está diminuindo a sua capacidade, como é que eu posso ter mais sabedoria? Não é um contrassenso? Ou pelo menos não parece um paradoxo? Aí nós vamos ver aqui, ó, um estudo do neuropsicólogo russo-americano Elkonon Goldberg, que é esse senhor que aí está. Ele tem um livro chamado de Wisdom Paradox, o paradoxo da sabedoria. Ainda não foi traduzido esse livro, tá bom? E aí tem um subtítulo aqui, ó, como a sua mente pode crescer mais forte enquanto o cérebro envelhece. Tá? Então nós vamos falar aqui de um estudo científico do assunto. A velhice é sempre vista como uma época de declínio, de degeneração, mas ela pode trazer novas habilidades muito poderosas. Quando somos jovens, a maior parte do nosso poder de processamento é empregado em tentar entender o mundo e as situações com as quais nos confrontamos. É a fase de aprendizado. Se lembra quando eu mostrei as fases do desenvolvimento do ser humano? Você vem do corpo do mundo espiritual para a terra, num corpo novo, e você tem toda uma nova necessidade de aprendizado, de reaprender coisas. Tá certo? Então você perde um bom tempo da tua vida nesse processo. Então você está usando toda a tua capacidade física aí de aprendizados. Tá certo? Quando chega a velhice, você já aprendeu. Então você usa menos dos seus caminhos do cérebro, entenderam? Apesar do cérebro não ser mais tão poderoso como ele era, você já encurta os caminhos. Isso segundo o nosso amigo aqui, o Elkonon Goldberg. Esse poder diminui com a idade. Em contrapartida, a maioria dos problemas que surgem pode ser resolvidas com base na comparação com os padrões que foram acumulados. É isso que ele chama de conhecimento. Essa comparação de padrões demanda muito
menos trabalho do nosso cérebro do que tentar entender uma situação completamente nova. Isso é o que se chama experiência, tá? Você, por exemplo, vai fazer uma operação delicada. Você prefere que seja feito por um cirurgião experiente ou por um jovem aprendiz? Certo? Você vai reencarnar e você quer ser o mentor do seu lado. Você quer um mentor jovenzinho que está aprendendo, ou você quer um mais experiente? Para pensar, né? Nada contra os jovens, tá bom, gente? É só que o jovem ainda tem que aprender. Aí tem gente que fala assim para mim, isso aí é um contrassenso, porque o espírito não tem idade. De repente o jovem pode ser um espírito mais experiente ainda do que você. Vocês concordam com isso? Sim. Só que esse jovem, que pode ser um espírito mais experiente, ele está vivenciando uma nova vida. E essa nova vida está trazendo coisas que ele não tinha visto ainda. Lembra que eu falei aqui? A expectativa de vida não passava dos 40 anos? Então é para pensar. Quanto maior o número de vivências e padrões acumulados por uma pessoa competente, maior a sua experiência num determinado campo. É isso que ele chama de sabedoria. Então olha que interessante, nós vimos aqui conhecimento, né, que leva à experiência e que leva à sabedoria. Sabedoria é então a capacidade de resolver um problema complicado ou inesperado de maneira praticamente instantânea e sem esforço mental. Você já sabe o caminho. Puf. É também a capacidade de conseguir antecipar eventos que normalmente costumam pegar desprevenidas aquelas pessoas mais jovens e inexperientes. Então você já sabe que se fizer daquele jeito vai dar errado, porque você já experienciou aquilo. O outro ainda não. Adivinha o que ele vai precisar fazer? É por isso que às vezes, gente, a gente tem que pensar que não adianta eu, como uma pessoa mais velha, falar para o jovem, não faça assim, vai dar errado. Olha, eu já fiz, aconteceu isso e isso. Se você quiser experimentar, tudo bem, mas pode ser que vá acontecer isso. Aí ele vai fazer, depois você vai falar assim, eu não falei, que é para dar uma, né? É por isso que um médico com vários anos de trabalho acumulados consegue resolver problemas melhor do que um recém-formado, apesar do treinamento de ambos ser muito semelhante. O treinamento é o mesmo, porém a experiência é outra, a prática é outra, né? Expor-se constantemente a novos desafios mentais é um ingrediente muito importante. Sem o acúmulo de experiências que alimentam a biblioteca de padrões, mesmo as mais analíticas das mentes, não chegaria à sabedoria. Por isso que é de extrema importância a gente exercitar a mente, né? A sabedoria, escreveu o filósofo grego Sócrates, começa com a vontade de saber. Então a sabedoria começa com a vontade de saber. E a história comprova. Esta pessoa que está ali, ó, é o Verdi, tá? A gente vai falar um pouquinho dele aqui. A história mostra que o envelhecimento da matéria não representou qualquer obstáculo para quem soube cultivar o espírito. Ou, em outras palavras, a idade cronológica não representou barreiras para o uso da sabedoria. Verdi, compositor italiano com 60 anos, compôs Aida. 60 anos, qualquer um de nós aqui ia querer já pendurar a chuteira nessa época, certo? Aposentar, né? Ele compôs Aida. Com mais de 74 ele compôs Otelo. E aos 84 ele compôs Ave Maria. Todos vocês conhecem. E eu tenho certeza que ficam arrepiados quando ouvem a música Ave Maria.
olha a idade que ele tinha. É ou não é uma constatação de que o espírito, né, não prescindindo tanto da matéria, ele se coloca numa situação mais elevada, né, de aprendizados. Imagine se ele se achasse velho, gente, o que ia acontecer? Né? Vejamos o exemplo de Picasso, Einstein, Churchill, Thomas Edison, Adenauer, Pasteur, Albert Schweitzer, Fleming, Bertrand Russell e, no nosso caso, Allan Kardec e Chico Xavier. Foram espíritos altamente produtivos em corpos envelhecidos acima de 60 anos. Poderia fazer uma outra lista aqui enorme, tá certo? Vejamos os exemplos de muitos dos líderes religiosos e dirigentes das nações. Na sua grande maioria também são pessoas muito ativas acima dos 60 anos. A maioria dos líderes, né, são. A mocidade é a estação da felicidade sensual, a velhice é a da moral e intelectual. Marquês de Maricá. Vamos ver a importância de envelhecer? Agora eu vou falar para mim, tá bom? Para o espírito encarnado, a oportunidade de vivenciar a velhice do corpo físico é importante para todo o seu prévio planejamento reencarnatório. Você planejou antes, lembra que eu falei das questões 258 até a 273? Eu estou falando para vocês terem curiosidade depois de olhar lá no Livro dos Espíritos, tá bom? É a fase da existência mais propícia ao exercício de alguns valores nobres da alma, como a tolerância, o desapego, a paciência, a bondade, a benevolência, a gratidão e principalmente o perdão. Não tem coisa pior do que você chegar na fase um pouco mais velha trazendo rancores. A pior coisa que você pode fazer é acumular isso para você. É a importante fase do preparo adequado ao regresso para o plano espiritual. Como é que eu vou voltar? Vou voltar bem ou eu vou voltar levando apegos, né? Rancores, mágoas, chateações ou coisa desse tipo? Isso é para se pensar. O que os espíritos falam, gente, da velhice para a gente aqui? Vamos ver. Questão 728. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação visando a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então ele está falando aqui dos processos reencarnatórios, está certo? A preservação e conservação são necessários a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, pois toda destruição antecipada obsta o desenvolvimento do princípio inteligente. Então, se eu me programei por uma vida de 70, 80 anos, é importante que eu a exerça até o fim. Porque às vezes tem pessoas que falam assim: puxa, mas como é que pode? A pessoa está lá, ela já não está produzindo nada, ela não consegue nem se locomover direito, ela tem dificuldades, doenças e isso e aquilo. Ora, existe uma razão. A razão não é física, é espiritual. É isso que a gente precisa entender. Para o nosso espírito, isso é importante para o aprendizado que ele está tendo. Tá certo? Eu sei que é difícil a gente às vezes entender isso, porque a gente não se vê como espírito, mas nós precisamos começar a ver isso. Tá certo? E depois aí também achar que Deus não age de forma justa, ou que não são, as coisas não acontecem de forma planejada. Parece que nós estamos largados aqui, entendeu? E não é isso que acontece. Tudo existe uma razão de ser, e as coisas acontecem na medida das necessidades de cada um. Ok? Nós já vimos isso inclusive lá no início da palestra, tá certo? Naqueles questionamentos iniciais. O ser humano deve procurar prolongar a vida a fim de cumprir a sua tarefa na terra. Foi por esta razão que Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas.
A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. Uma ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. A velhice não está nas rugas que o espelho nos mostra, mas na alma que precisa do espelho para ser feliz. Isso é para refletir. A velhice não está nas rugas que o espelho nos mostra, mas na alma que precisa do espelho para ser feliz. Essa aqui é do Geocas Limet e vai nos levar para isso aqui, ó. Saber envelhecer. Cícero Marco Túlio, filósofo romano, que viveu de 43 a 106 a.C. Olha, antes de Cristo. Ele tem um livro chamado Saber Envelhecer e a Amizade. Então ele já tratava disso lá atrás. O ideal é não termos uma atitude muito pessimista diante do envelhecimento. Precisamos aprender a não nos importarmos com o incontrolável. Você não tem controle sobre isso, então vai ficar se preocupando em excesso com isso? Vai perder tempo, certo? O essencial é usar as forças com parcimônia e adaptar os esforços a seus próprios meios. Isso evita frustrações. A velhice com a qualidade de vida depende muito das atitudes e escolhas que fazemos no dia a dia. Gente, parece que isso aqui foi escrito hoje, e não 106 anos antes de Cristo, né? As melhores armas para a velhice são o conhecimento e a prática das virtudes. Tem a ver com o que a gente viu até agora ou não? Aproveite cada dia de sua velhice para adquirir novos conhecimentos. Sim, nenhum prazer é superior ao do espírito. Nossa, parece que ele era espírita, né? Nem existia doutrina espírita nessa época. Se o bom senso e a sabedoria não são suficientes para nos manter afastados da devassidão, cumpre agradecer a velhice por nos livrar dessa deplorável paixão. Mas é interessante isso aqui, ó. Se o bom senso e a sabedoria não são suficientes para nos manter afastados da devassidão, ele está falando aqui de usar bom senso e sabedoria. Cumpre agradecer a velhice por nos livrar dessa deplorável paixão. Ele chama de deplorável, mas é no aspecto da gente entender que, espiritualmente falando, algumas paixões a gente tem que deixar de lado. É nesse sentido que ele fala deplorável aí, tá bom? A maneira mais bela de morrer é com a inteligência intacta e os sentidos despertos, deixando a natureza desfazer lentamente o que ela fez. Olha que interessante, o corpo então vai se desfazendo, né? Vai, como é que eu poderia dizer, desfalecendo, mas o espírito se mantém intacto. Viva uma vida boa e honrada. Assim, quando você ficar mais velho e pensar no passado, poderá obter prazer uma segunda vez. Dalai Lama. E aqui então agora a gente vai tentar entender o ser idoso e o ser velho, a diferença. Idoso é quem tem muita idade, velho é quem perdeu a jovialidade. A idade causa a degeneração das células, a velhice a degeneração do espírito. Você é idoso quando se pergunta se vale a pena, você é velho quando, sem pensar, responde que não. Você é idoso quando sonha, você é velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende, você é velho quando já nem ensina. Você é idoso quando se exercita, é velho quando apenas descansa. Você é idoso quando ainda sente amor, você é velho quando ainda só sente ciúmes. Você é idoso quando o dia de hoje é o primeiro do resto de sua vida. Você é velho quando todos os dias parecem o último de uma longa jornada. E ninguém dormiu ainda. Você é idoso quando o seu calendário tem amanhãs. Você é velho quando só pensa no ontem.
Olha isso aqui, hein? Quando você pensa no amanhã, mas você fica pensando no ontem, né? Parece que não tem nada mais para você adiante, né? O idoso se renova a cada dia que começa, o velho se acaba a cada noite que termina. Pois enquanto o idoso tem os olhos postos no horizonte, de onde o sol desponta e ilumina a esperança, o velho tem sua miopia voltada para as sombras do passado. O idoso ainda tem planos, o velho, porém, só tem saudades. O idoso leva uma vida ativa, plena de projetos e muita esperança. Para ele o tempo passa rápido, mas a velhice nunca chega. Para o velho as horas se arrastam, destituídas de sentido. As rugas do idoso são bonitas, porque foram marcadas pelo sorriso. As rugas do velho são feias, porque foram vivenciadas pela amargura. Em suma, idoso e velho podem ter a mesma idade de registro em cartório, mas nem têm idades diferentes no coração. Que você, idoso, viva uma longa vida, mas não fique velho nunca. Os que se amam profundamente jamais envelhecem, podem morrer de velhice, mas morrem jovens. Martinho Lutero. E aqui a gente vai encerrar com essa questão aqui, ó. Ser velho é da natureza, mas ser idoso é opção. Deixe a natureza seguir seu curso e não brigue com ela e nem com você. Aprenda a amar a sua transformação. Aprenda a amar o que está acontecendo com você. Em hipótese alguma, acredite que você já não consegue fazer as coisas como antes. Se permita novas experiências. Antes você talvez estivesse distraído com o mundo, com as coisas. Agora você, espiritualmente falando, pode aurir coisas novas. Então é comum a gente ver pessoas buscando realizar coisas que não tiveram tempo de fazer. Aprendendo a pintar, aprendendo instrumento, artes cênicas, coisas, né, que não tiveram tempo de fazer, tá certo? E que podem fazer agora. Faculdades, como eu já falei aqui, né, de terceira idade, por aí afora. Evite a rotina. Nosso piloto automático mental é realmente muito útil e eficiente no dia a dia, mas na nossa mente acaba se acomodando com os hábitos. Muitas das vezes a gente age instintivamente e esquece de usar um pouco da razão, né? Sobre os instintos. Exercite o seu cérebro, procure outras atividades mentais, tente aprender algo novo e diferente dos conhecimentos que você possui. Não se feche para o mundo. Mude seus hábitos, procure novas formas de fazer as mesmas coisas. Alguns exemplos simples e eficientes são criar novas rotas para o caminho de casa, para o trabalho, ou imaginar novas formas de arrumar os móveis. Minha mulher que o diga. Como gosta de mudar os móveis. E adivinha quem faz isso? Aquele que já não tem mais idade para ficar arrastando. Bom, brincadeira. Não se esconda, comprometa-se com alguma atividade de benemerência e interação. Existem inúmeros grupos de terceira idade, atividades em casas espíritas, nas igrejas e por aí afora. Exercícios físicos adequados também são importantes para a saúde física e mental e ajudam a diminuir os riscos de derrames e microderrames. A partir dos 50, é uma boa ideia fazer check-ups periódicos das suas capacidades físicas e cognitivas. Não acredite no cansaço dos olhos. A leitura é um excelente remédio para a solidão. Exercita a imaginação e a emoção e propicia novos conhecimentos. Não acredite nos seus olhos cansados. Dedicar-se a alguma forma de arte também é um ótimo exercício mental. Lembre-se constantemente que você é um espírito imortal e o envelhecimento nada mais é do que o preparo ao seu regresso adequado ao plano espiritual.
Você vai se desprender das coisas para poder, né, seguir adiante. O espírito é imortal, independente de seu estado, encarnado ou desencarnado, precisa de alimento saudável para o seu equilíbrio. E o alimento aí, gente, é o mental, tá certo? Alimentos prejudiciais também, ó que interessante aqui. Vamos ver quais são esses alimentos aí. Os prejudiciais: a raiva, a mágoa, o medo, o apego, o orgulho, a melancolia, a revolta, o isolamento, a negação, a preguiça, o comodismo, o receio de ficar doente, pensamentos contínuos sobre doenças e alienação mental. Se você estiver alimentando o teu espírito com isso aqui, você está se envenenando, tá bom? Alimentos saudáveis para o espírito: o amor, o prazer, o conhecimento, a sabedoria, a curiosidade, o desejo, a serenidade, a alegria, o desapego, a simplicidade, a caridade, a doação, a motivação, a aceitação de si mesmo, a busca pelo desconhecido e pelo novo, a beleza e a arte. E não acredite nos estereótipos de beleza ditados pela sociedade, não, tá? Porque a beleza vem de Deus, né? E da forma como Ele te fez, tá certo? Quando a velhice chegar, aceita, ama. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida. Mesmo quando alcançares o limite extremo dos anos, estes ainda reservam prazeres. Sêneca. A velhice, gente, não é pecado. E eu vou encerrar essa palestra com uma música. Eu espero que vocês gostem dessa música, né? Porque não sei se todos gostam de rock, eu gosto, né? É de uma pessoa, o Arnaldo Antunes, que todos conhecem. Quando ele estava completando 50 anos de idade, ele fez uma festa lá na casa dele, convidou os amigos, e aí ele tocou essa música que eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? E é com ela que a gente vai encerrar a palestra, tá? Espero que gostem. Bom, eu vou estar completando 50 anos daqui a alguns dias. Então eu queria dedicar a música que a gente vai fazer agora para mim mesmo e para todos os que enfrentam e também afrontam o seu medo de envelhecer. Mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cacá.
eternamente adolescente, nada é mais demodê. Com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a picar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero pôr Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cacá. Ah, 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 cacá. É isso aí. Aqui a conclusão, ó. Eu desejo que você envelheça, mas que mantenha a sua alma jovem. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que Jesus os abençoe no regresso aí aos vossos lares. Tudo de bom.